Boa noite a todos, né? Opa, peraí que a câmera aqui tá... Aí. Uma boa noite a todos. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula, que eu terminei ali a gravação em que nós terminamos direito dos tratados e nós já vamos começar a tratar dos outros temas aí de direito internacional, tá? Nós vamos ainda falar sobre formação e extinção do Estado, nós vamos falar sobre organizações internacionais e daí, por último, a questão do direito de nacionalidade. Tá? E hoje nós vamos falar sobre sujeitos do direito internacional público. E tudo isso nós vamos lançar ainda antes da prova, né, para vocês. Tanto as aulas como o material. Sujeitos do direito internacional público. Olha só. Classicamente falando, nós temos como principal sujeito do direito internacional, e aquele mais clássico, mais óbvio, né, que eu acho que todo mundo sabe que é o Estado. Tá? Então, o Estado, ele vai ser o sujeito principal, até a gente pode pôr, né? Sujeito principal, mais importante, o mais lembrado, né? Principal do direito internacional. Tá? Que é o Estado ali, vai firmar tratados, né, que realmente figura a defesa dos seus cidadãos, que vai entrar em guerra, vai fazer tratados de paz, que tem seus territórios reconhecidos, que é membro da ONU. É o Estado, então, que é a figura principal de todo o direito internacional, vai ser o Estado. Só que, além do Estado, nós temos como sujeitos, né, do direito internacional, que eu vou abreviar para DI, as seguintes situações. Tá? Primeiro, Estados. Segundo, coletividades interestatais. Tá? Terceiro, coletividades não estatais. Tá? E, por último, os indivíduos, né, os particulares. Esses também são sujeitos de direito internacional, mesmo que em menor importância, em menores situações e tal. Nem sempre o indivíduo, de fato, vai ser sujeito do direito internacional, mas isso nós vamos ver mais para frente. Tá? Agora, além disso, o Estado, nós vamos falar sobre Estado na próxima aula, que daí nós vamos falar sobre formação e extinção do Estado. Nós temos uma aula completa sobre isso, material completo nesse assunto, tá? E daí nós vamos focar, então, na questão do Estado mais para frente. Tá? Agora nós vamos falar mais brevemente sobre organizações internacionais, e para depois nós podemos passar sobre esse assunto, falar sobre formação e extinção do Estado, questão do indivíduo também, e daí depois, por último, a questão aí do direito de nacionalidade. Porque antes, né, nós vamos falar melhor disso na próxima aula, mas já adiantando,
Estado não é nação, tá? Bem que eu posso dizer que nação é um componente do Estado. Tá? Nós vamos ver na aula referente a Estado os requisitos para que se reconheça um Estado. Ele vai ter que ter um povo, ele vai ter que ter um território, daí dentro desse território, desses povos, você vai formar uma cultura, uma identidade, daí nisso é a ideia de nação. Tá? Então, nação não necessariamente é igual a Estado, até porque você pode ter estados formados por várias nações, como nós já tivemos na nossa história. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram vários países que foram sendo anexados ali pela União Soviética que formavam um só Estado, né? Não era bem um país, a União Soviética não era necessariamente um país, ele era um Estado, ele era uma união de estados ali formados. E cada território desse tinha sua própria cultura, tinha sua própria, às vezes até línguas diferentes e tal, e que foram ali anexadas junto à União Soviética. Tá? Então, assim, nós temos questões que vão ser melhor aprofundadas mais para frente, né? Qualquer coisa vai ter apostila aqui para vocês lerem, mas já vou adiantando que Estado é uma coisa, nação é outra. Até a questão aqui no Brasil mesmo. No Brasil mesmo nós tivemos aí, até na época da regência, nós tivemos tentativa de separação de estados federados, né, que na época eram províncias ainda, que tentaram se separar do império. Né? Daí, quando proclamou a República, se escolheu a forma federativa de Estado. Se reconheceu a autonomia desses estados federados, que vão ser estados membros da União, e daí nós temos a União, que é o poder central, o poder federal, o poder centralizado desses estados, certo? Então, assim, nação é uma coisa, Estado é outra, certo? Só fazendo esse adendo aí para vocês. Agora vamos já entrar aqui no tema propriamente dito e já vamos falar das organizações internacionais. Organizações internacionais. Certo? Olha só. O que é organizações internacionais? Elas são coletividades interestatais, coletividades interestatais formadas por estados. Quer dizer, organizações internacionais. Dentro das organizações internacionais, nós temos as coletividades interestatais, que são formadas por estados para um determinado fim. Tá? Vários estados se juntam para formar uma entidade, uma coletividade interestatais, ou seja, entre estados. Eles vão formar uma coletividade. O exemplo é a ONU, o exemplo é o Mercosul, o exemplo é a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a OPEP, dos exportadores de petróleo, a OTAN, e por aí vai. São organizações que vários estados se juntam para um determinado fim, certo? Elas possuem personalidade jurídica distinta dos estados que a compõem. Tá? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte,
ela vai ser uma entidade com uma personalidade jurídica diferente dos países que acompanham. Não é a OTAN, não é os Estados Unidos, não é o Canadá, não é a Inglaterra, né, e outros países que também fazem parte dela. A OTAN é a OTAN, é essa organização própria, entendeu? Ela tem uma personalidade jurídica própria, ela não se confunde com os estados que as compõem, tá certo? Os estados eles vão gerir, eles vão tomar decisões, eles vão, de acordo com o estatuto, né, de acordo com a constituição dessas sociedades interestatais, eles vão decidir conforme a gestão dessa organização, mas eles não vão ser essa organização, são personalidades diferentes, tá? E essas coletividades aqui, elas têm duas divisões, tá? Primeiro, as quatro divisões, quer dizer, né? As beligerantes, na verdade são divisões e outras são organizações propriamente ditas, né? Beligerantes. E essas beligerantes são o quê, gente? Quando dentro do Estado espera aí, gente, me confundi aqui, tá? Essa aqui é das coletividades estatais, bem que eu estava percebendo que estava esquisito, tá? É o seguinte, aqui daí são as coletividades interestatais, entre os estados, certo? Aí nós temos organizações não estatais. Né? Organizações, coletividades não estatais. Ou seja, sem a formação de um Estado, sem que um Estado participe dessa organização, tá? E aí elas vão ser divididas em algumas espécies, tá? Primeiro, beligerantes. Os beligerantes é o seguinte, dentro de um Estado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma sublevação da população. Como aconteceu na Primavera Árabe, mais ou menos 2012, 2013 ali, que a população de vários países de origem árabe estavam se levantando contra ditaduras ali de décadas, né? Como aconteceu no Egito, na Líbia, na Síria, acontece até hoje, né? A Síria está em guerra civil, consumida por guerra civil há muito tempo, né? E outros países eles conseguiram, na Tunísia, se eu não me engano, eles conseguiram até derrubar governos, como aconteceu no Egito. No Egito, a revolução, os beligerantes, eles conseguiram, inclusive, até derrubar a ditadura e instalar outro governo no lugar. Tá? E essa sublevação da população ocorre, né, por meio de movimento armado, politicamente organizado.
certo? E o que eles visam? Desmembramento ou seja, divisão do país, por exemplo, criação de um novo país, como aconteceu no Sudão, né, dividiu, ficou o Sudão ali do Norte, Sudão do Sul, como aconteceu na época da descolonização, várias colônias, né, por meio de revolução armada mesmo, sublevações armadas, conseguiram se tornar independentes das metrópoles europeias, né? Então, o objetivo deles, às vezes, é desmembramento ou, então, mudança política. Derrubar a monarquia, instalar a república, ou derrubar a república, instalar uma monarquia, né, derrubar uma ditadura, instalar uma democracia, enfim, são vários os motivos que a população pode se sublevar, se organizar de forma armada politicamente e tentar modificar o governo. Tá? Isso resulta em uma guerra civil. Por isso que é até o nome, beligerante. Vai ter confronto, não vai ser pacífico. Tá? Vai resultar em uma verdadeira guerra civil. Certo? Essa questão da beligerância, tá? Olha só que interessante. É reconhecida, essa situação é reconhecida pela sociedade internacional. Vamos supor que, né, aquele grupo armado que estava fazendo guerra civil na Líbia para derrubar o Gaddafi. Né? A sociedade internacional vai reconhecer aquele grupo como uma organização não estatal beligerante, legítima naquele Estado, para tentar, por meio de sua organização armada, tentar uma mudança política ou então a criação de um novo Estado. São vários os exemplos da comunidade internacional, da sociedade internacional, inclusive às vezes até a ONU, participando, reconhecendo como legítima a luta de alguns povos para se tornar independente de algum país, ou às vezes até para ter desmembramento de um país. Né? Um exemplo até recente, né, se pode dizer, acho que foi na década de 90, na Europa foi o exemplo de Kosovo. Sérvia, Montenegro, né, Ossétia do Sul, até que foi recentemente contra a Rússia. Então você tem esse tipo de reconhecimento da sociedade internacional, desse povo que quer essa mudança no regime, ou então o desmembramento do seu país, dentro da sociedade internacional. E assim, disso resulta até que daí a comunidade internacional vai poder fazer tratados e às vezes até reconhecer, ajudar, ou então fazer já acordos com essa sociedade, com essa organização, essa coletividade não estatal beligerante, reconhecendo meio que o direito deles, tá? De se sublevar e de se revoltar armada contra o Estado. Então, quando eles fazem isso, reconhecida pela sociedade internacional, eles dão igualdade legal à sociedade beligerante, a organização, a coletividade, né, beligerante, vamos usar o termo mais correto, né, a coletividade beligerante, olha só, eles dão igualdade legal à coletividade beligerante em relação ao Estado.
Inclusive, às vezes até reconhecendo o líder revolucionário como o líder legítimo daquele país, daquele território, tá? Às vezes pode acontecer isso, dependendo, às vezes, até da motivação política de algum país, de alguma potência, eles vão reconhecer como líder legítimo daquele Estado o líder dessa coletividade beligerante, e não como o Estado de fato que está ali naquele país, tá? Isso acontecia muito na Guerra Fria, principalmente, né? Estados Unidos e União Soviética viviam manipulando e apoiando lados opostos em guerras civis, em levantes populares, né? Nesse tipo de guerra, e às vezes eles até de forma indireta lutavam em guerras mesmo, né? Basta ver ali a questão da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que foi a invasão do Afeganistão pela União Soviética na década de 70. Então, são vários os exemplos de guerras que aconteceram, sublevações, às vezes internas, em que alguns países reconheciam como beligerantes, como coletividades beligerantes, eles até apoiavam um lado ou outro daquela situação. Tá? Aí nós temos outra situação dessas coletividades não estatais, que são as insurgentes. Os insurgentes. Esses insurgentes é o seguinte: ocorre nos casos de conflitos dentro do Estado, certo? Dentro do Estado, com finalidade também, finalidade de modificação dos sistemas político, dos sistemas político vigente a reestruturação da ordem constitucional em vigor. Tá? A questão, vocês podem ver que é bem parecido com essa questão da beligerância. A diferença é a seguinte: a sublevação não atinge a proporção de guerra civil. Então, a insurgência ela é em menor grau que a beligerância. Ela é um movimento mais localizado, em menor grau. Não vai desestruturar o país todo, às vezes vai ser mais localizado numa determinada região. Ele não vai atingir aquele grau de guerra civil mesmo, propriamente dita, tá? Certo? Os movimentos C os movimentos de libertação nacional.
aqui é o seguinte. Aqui começou no século XX. Tá? Principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Daqui, para explicar isso aqui, nós temos que voltar um pouquinho lá no passado. Quem lembra aí da época das grandes navegações, né? Por volta aí do século XVI, XV, né? Em que os países europeus, principalmente no início, né, Espanha e Portugal, estavam lá lançando suas naus pelos oceanos e descobrindo novas terras, novos países e fincando lá sua bandeira nesses países e reclamando a propriedade daquelas terras como suas, né, estabelecendo colônias ali nesses novos territórios. E eles se espalharam pelo mundo todo. Né, países europeus tinham colônias na Ásia, tinham colônias na África, nas Américas, né, a China chegou a ser colônia inglesa, a Índia foi colônia inglesa, né, os Estados Unidos foi colônia inglesa, aqui as Américas, né, Brasil, Portugal, o restante da América Latina, da Espanha, vários países africanos também foram divididos pela Europa. E daí o que acontece? O mundo foi seguindo assim, até que daí em 1930 e tantos, 45, teve lá a Segunda Guerra Mundial, em que pegou muito mal para os europeus, porque a Segunda Guerra Mundial expôs esse lado desumano, essa coisa de se achar uma raça superior, com direito de conquista de território, porque o nazismo era isso. Ele queria conquistar territórios porque eles achavam que, né, os arianos eram uma raça superior que tinha direito ali a ter aquele espaço vital para conseguir alcançar seus objetivos. A questão é que ficou meio feio depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se unindo para libertar a Europa do nazismo, para colocar como crimes de genocídio, extermínio de uma etnia, de uma raça, né, uma etnia de ser humano, colocando isso como crime, como coisa errada, ao mesmo tempo em que eles mantinham colônias na África, nas Américas, na Ásia, né, dominando aqueles países, dominando aqueles povos e negando a liberdade para aqueles seres humanos. Então começou a pegar mal, e daí logo depois da Segunda Guerra Mundial, nesse novo espírito de direitos humanos, foi-se criada a ONU, a Carta de Direitos Humanos, do Homem, a Carta das Nações Unidas, todo esse levante, essa valorização de liberdade, de direitos humanos, não estava batendo, ele não estava validando a manutenção do sistema colonialista pelos países europeus. E daí começou a aumentar uma ideia, um discurso, né? Movimentos nacionalistas nessas colônias que queriam a sua liberdade, queriam se reger de forma autônoma, fora desse domínio europeu. E daí começou a aumentar bastante esses movimentos de libertação nacional, até que daí, lá por meados dos anos 50, 60, praticamente já inexistiam colônias, né? Tal qual ficaram durante séculos ali pelos países europeus. Né? Alguns conseguiram de forma mais pacífica, outros tiveram que lutar em busca de suas liberdades. Tá? Daí, por último, nós vamos falar da Soberana Ordem Militar de Malta. Soberana Ordem Militar de Malta. Certo? Olha só. Essa ordem, ela nasceu, vocês têm noção da atividade dela, né? Em 1048.
certo? Como hospital. Um hospital para atender peregrinos. Que iam a Jerusalém. Terra Santa. Para quem já se atentou aqui na data, já vai ver que é mais ou menos na época das Cruzadas, ó, 1048. Né? Estava se tentando criar uma rota por terra até Jerusalém e recriar, né, uma rota comercial ali até as Índias, né, até o Oriente, visto que o Mediterrâneo, nessa época, estava dominado pelos árabes, né, que dominavam ali a Península Ibérica, que tinham dominado ali Espanha e Portugal, pelos mouros, né, e daí os europeus já não tinham mais o domínio do mar Mediterrâneo, precisavam de uma nova rota para aquela região. Né? Nosso foco não é aula de história, né? São vários e vários elementos que formaram e nos levaram até as cruzadas, e um deles, não é o único, um deles é esse motivo comercial, essa busca de uma nova rota que os levasse até as Índias, visto que o Mediterrâneo agora era dominado pelos mouros e não mais pelos europeus. Tá? Esse é um dos motivos. Existem também os motivos políticos, os motivos populacionais, os motivos religiosos, obviamente. São vários fatores ali que todos juntos, ali misturados, levaram até as cruzadas. Tá? E essa ordem foi criada aí mais ou menos nesse período, né, em que se estava buscando o retorno do domínio dos cristãos a Jerusalém. Tá? Só que daí, em 24 de maio de 1953, essa ordem aí se estabeleceu como organização religiosa. E existe até hoje. Aí, ó, em 2048 vai fazer 1000 anos, ó. Né? Logo, logo está fazendo 1000 anos essa ordem militar de Malta, né? Daí agora ela só tem de militar aí o nome dela. Agora ela se estabeleceu como organização religiosa subordinada à Santa Sé, que nós já vamos ver o que é a Santa Sé ainda nessa aula aqui, tá? E aí ela submete ao direito canônico, certo? E hoje ela estabelece aí, tem serviços de hospitalares, de caridade, né? Mantém aí a sua prestação de serviços até hoje para a comunidade internacional, certo? Agora, nós vamos falar propriamente dito da Santa Sé, que é a Santa Sé. Quem é católico aí no grupo dos alunos já vai mais ou menos saber do que eu estou falando. Né? Olha só. Para isso, nós vamos à definição de Santa Sé, que está no artigo 361 do Código de Direito Canônico. De 1983, certo? Aí, eu vou pegar a apostila, olha aí. Com direito dos tratados, nós terminamos aquela apostila grandona, ó. Para vocês verem quanta coisa vocês já estudaram. Ó.
até mostrar aqui. Na última aula, nós finalizamos o estudo disso aqui, ó. Ó. Tanta coisa, né? Nós finalizamos o estudo disso aqui tudo e agora nós vamos para essa aqui, certo? Tem mais, tem conteúdo. Direito internacional é coisa para estudar, né? Direito em si é coisa para estudar. Vamos lá. Olha só a definição aí de Santa Sé. Sob a denominação de Sé Apostólica ou Santa Sé, neste código, vem não só o romano pontífice, mas também, a não ser que pela natureza da coisa, pelo contexto das palavras, se depreenda ao contrário, a Secretaria de Estado, o Conselho para os Negócios Públicos da Igreja e os demais organismos da Cúria Romana. Tá? Por quê, gente? A Igreja Católica, ela é um Estado. Não é igual era antigamente, mas ela é um Estado. O Papa, ele não é só o chefe da Igreja, né? Ele é o chefe do Estado do Vaticano. Tá? Ele é como se fosse o presidente do Vaticano, certo? E olha só, antes de 1870, o Papa, ele detinha, né? Vamos escrever melhor aqui. O Papa detinha o poder espiritual e aí vamos colocar aqui, ó, né? Chefe da igreja, né? Vamos colocar aqui chefe, né? Só para ficar bem fácil de entender, né? O poder espiritual, ele é o chefe da igreja e o poder que a gente chama poder temporal. Em alguns lugares vocês vão poder ver também poder secular, né? Poder temporal. Tá? Aqui, esse poder temporal, ele era chefe de Estado, dos Estados Pontífices. Durante muito tempo, a igreja ela tinha um território grande. Ela era um Estado com vários territórios. O Papa ia para a guerra na Idade Média. Tá? Era comum, Papa com exércitos defendendo o seu território, às vezes até invadindo, lutando guerras ao lado de outros países. O Papa ia para a guerra, de cavalo, armadura e tudo. Tá? Então era comum isso naquela época. Ele era um chefe de Estado, ele era o rei, né, daquele país, ao mesmo tempo que ele era o chefe da igreja também. Tá? Só que daí o que acontece? Em 1870, houve a unificação da Itália. E aí, né, a Itália incorporou os Estados Pontífices. Incorporou os Estados Pontífices, tá? Olha só. Tudo virou Itália. Papa não era mais chefe territorial, não era mais chefe de Estado. Ele era só o chefe agora da igreja. Beleza? Agora, o que acontece? Em 11 de fevereiro de 1929, no governo de Mussolini, há o Tratado de Latrão. Tá? O que é esse tratado, professor? Esse tratado reconheceu a soberania
da Santa Sé no domínio internacional. E aí cria o Estado do Vaticano. Esse mesmo tratado, que reconheceu a soberania da Santa Sé no domínio internacional, vai criar o que hoje nós temos, o Estado do Vaticano. Certo? E aí, o Vaticano, ele também tem a sua própria Constituição, que é chamada a Lei Fundamental do Estado da Cidade do Vaticano, mas não é considerada mesmo uma nação, porque falta algumas características de nação. E aí nós vamos ver ali depois na aula, quando nós estivermos falando de Estado. O Estado do Vaticano é soberano, tem seu território, tem seu chefe de Estado, tudo, mas falta para ele características de nação, porque ele não tem seus nacionais, né? Ele não tem uma identidade nacional mesmo, né? Não tem uma cultura vaticana, não tem... Falta alguns elementos mesmo para ele ser reconhecido como nação, certo? E aí, olha só, algumas coisas que nós podemos falar sobre o Vaticano. É uma monarquia absolutista, o chefe é o Papa, né? Chefe de Estado é o sumo pontífice, né? Ou também chamado de Papa, né? E ele, em sua figura, ele é o legislativo, ele é o executivo e ele é o judiciário. Tudo junto numa só pessoa. Certo? É ele. Os três poderes estão encarnados aí na figura do Sumo Pontífice dentro do Estado do Vaticano. Tá? E aí, gente, uma das provas, né, dessa autonomia do Estado do Vaticano são as concordatas. O que são as concordatas? Concordatas são tratados concluídos por estados, né? Concluídos com a Santa Sé. Algum estado pode concluir tratados com a Santa Sé e que esses tratados vão dizer respeito. O que eles vão falar? Eles vão falar sobre questões de ritos, né, da religião católica. Da religião católica naquele estado. Hoje em dia, no Brasil, não tem mais isso. O Brasil hoje é um estado laico, né? Mas o Brasil já teve muitas concordatas com a Igreja Católica na época do Império. Na época do Império, nós tínhamos como religião oficial a religião católica. E o nosso Estado, o Império Brasileiro, até a proclamação da República, fazia tratados
junto com a igreja, sobre como que ia ser os ritos da igreja nesse país, que atribuições a igreja ia ter. Naquela época, durante o Império Brasileiro, a igreja era responsável pelas causas jurídicas de família. Ações de família eram todas pela igreja, era o tribunal eclesiástico que julgava. Questões de inventário, de velórios, de registros de nascidos e de óbitos, eram todos feitos pela igreja. E a única forma de casamento reconhecida pelo Estado era o casamento católico. Se você fosse de outra religião, o seu casamento não era oficial no Brasil. Tá? E aí, no Brasil, depois da proclamação da República, né? Depois da República, no Brasil, não se utiliza mais. Não temos mais concordatas no Brasil. Certo? Agora, nós vamos falar de outra, né, instituição aí, internacional não governamental, que é a Cruz Vermelha. Vocês já devem ter ouvido falar aí da Cruz Vermelha, né? Vamos dar uma estudada melhor nela. Cruz Vermelha. O que é a Cruz Vermelha? Ela é uma organização de direito privado independente e neutra, certo? Ela é neutra, dotada de estatuto próprio. Tá? Dotada de estatuto próprio. E aí, qual que é a finalidade dela? Visa, né, proporcionar proteção e assistência humanitária e assistência humanitária às vítimas da guerra e da violência armada. Tá? Esse é o objetivo aí da Cruz Vermelha. Ela tem sede em Genebra, na Suíça, certo? Agora, nós vamos falar dos indivíduos no direito internacional. Tá? Indivíduos no direito internacional. Olha só. Primeiro, indivíduos não
são equiparados a estados. Não tem, né? Não tem igualdade de legitimação dos estados no direito internacional. Como a gente já falou bem no início da aula, o Estado é o ente primordial do direito internacional. Tá? O indivíduo no direito internacional vai ter a sua atuação bem restrita. Porque são poucos, até você imaginar, são pouquíssimos os indivíduos que vão ter realmente relevância no mundo, assim, ao ponto de um país ter que negociar com uma pessoa só, né? Sei lá, dá para contar nos dedos as pessoas que realmente teriam esse tipo de situação, né? De um Estado ter que fazer um acordo, um tratado com uma pessoa, com um indivíduo. É impensável uma coisa dessa, né? Não sei que o cara seja, sei lá, um multibilionário, né? Que a economia de um país inteiro funcione por meio da empresa dele. Mesmo assim, a empresa dele vai estar cheia de acionistas, não vai ser só ele, vai ser um ente jurídico, uma personalidade jurídica distinta, às vezes, daquele empresário. Então, assim, é difícil de visualizar realmente situações em que o indivíduo vai ser o centro aí do direito internacional, né? Só que eles podem, sim, participar do direito internacional, né? Os indivíduos, eles podem participar do direito internacional, podem ser tanto sujeitos ativos, com algumas restrições, obviamente, que nós já vamos ver, como passivos, no direito internacional. Certo? Eles podem ser tanto propor ações como ser alvo de ações dentro do direito internacional. Tá? Deixa eu só repor aqui a tinta do meu pincel azul. Já foi. Tá? Olha só. Um exemplo aqui do direito passivo, né, no direito internacional é crimes contra a humanidade, genocídio, né, aquele ditador, o clássico, né, a figura lá dos oficiais nazistas no julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi um tribunal penal internacional montado naquela ocasião para julgar os crimes de guerra cometidos pelos nazistas. E eles pegaram, eles não puniram, além da punição do Estado, porque a Alemanha foi dividida, teve uma série de restrições, mas além disso eles pegaram as pessoas, os indivíduos, eles pegaram o oficial tal, o oficial fulano, o oficial beltrano, e colocaram eles no tribunal, eles tinham seu advogado, o juiz leu a sentença para eles, teve sentença individualizada, uns pegaram prisão, outros pena de morte, outros foram absolvidos, e assim foi um julgamento individualizado. Tá? Cada oficial nazista teve lá a sua punição individualizada. Eles foram responsabilizados individualmente pelos crimes cometidos. Tá? E como eu já disse,
Esse julgamento de Nuremberg foi um divisor de águas, foi um marco para essa questão da responsabilidade individual no direito internacional. Tá? E aí, o artigo 6º o artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg o artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg diz o seguinte: tem 3 categorias de crimes. Tá? 3 categorias de crimes que podem ser praticados por indivíduos com responsabilização internacional. Primeiro, crimes contra a paz. O que é um crime contra a paz? É planejar, preparar, incitar ou contribuir para a guerra de agressão ou para a guerra em violação aos tratados e acordos internacionais. Certo? Além disso, nós temos também daí os crimes de guerra. São os crimes de guerra. Violações ao direito e ao direito costumeiro de guerra. Tá? E aqui vai assassinato, até parece esquisito, né, falar em assassinato na guerra. Mas o assassinato ali, desmedido, o cara se rendeu já, você já vai lá e mata, ou então você mata pessoas civis que não tinham nada a ver com o conflito e tal. Tratamento cruel, né, tortura, coloca em prisões desumanas e tal, tratamento cruel dos prisioneiros, deportação de populações inteiras, deportação de populações civis, certo?
trabalho escravo, esse tipo de coisa aí degradante, né? Não é porque você está em guerra que você tem que, né, definitivamente virar um monstro. Se você cometer esses crimes contra o país inimigo, a população do país inimigo, você vai estar cometendo crimes de guerra. E daí, quando o conflito terminar, você vai ser julgado individualmente no Tribunal Penal Internacional. Certo? E aí também, por última categoria, nessa questão aí dos crimes, né, estabelecidos no Estatuto de Nuremberg, nós vamos ter também crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade. Tá? E aí, né, nós temos aí relacionados aos crimes de guerra, né? Assassinato, violência, né? Violência, escravidão, deportação para outro, né? Deportação, ou outro crime cometido contra uma população. Contra uma população, né? Perseguições, que é interessante, perseguições com base em discriminação, como aconteceu, né, no Holocausto nazista, que prenderam e exterminavam os judeus, mas não só os judeus, os ateus, os homossexuais, os deficientes físicos, os comunistas, todos eles eram perseguidos, né? Perseguições com base em discriminação, naquelas limpezas étnicas, né, os crimes de genocídio e tal, que são cometidos aí contra a humanidade, reconhecido como um crime contra a humanidade em geral. Tá? E aí, nós temos, por último, a observação do seguinte: olha só. Convenção Europeia Convenção Europeia de Direitos Humanos, em 1950, diz o seguinte: elevou o indivíduo à condição de sujeito de direito internacional. Condição de sujeito de direito internacional. Tá? Qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ajuizar petições
A Comissão Europeia de Direitos Humanos denunciando violações dos direitos humanos. Certo? Então, olha só a importância aí, né? A Comissão Europeia já reconheceu que qualquer pessoa, inclusive nacionais ou internacionais, posso eu ir lá, brasileiro, peticionar na Comissão Europeia de Direitos Humanos, denunciando qualquer violação aí que esteja acontecendo nesse ramo aí do direito. Certo, gente? E aí terminamos esse tópico, terminamos essa aula. Daí a próxima nós já vamos falar aí de formação e extinção dos estados, tá? Nós vamos lançando essas aulas aí até a realização da prova. Eu confesso que está um pouco atrasado, né? Mas é que esse semestre aí foi puxado para mim, né? Acumulando aí coordenação, um monte de coisa aí, burocracia para resolver, e aulas, e 3 matérias dando aula. Então estava bem puxado, bem corrido. Eu estou fazendo o que posso, tá? Então é isso aí, gente. Até depois.